Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Feliz sábado para você. Aqui ainda é dia, mas possivelmente você vai estar assistindo isso na parte da tarde, no finzinho do dia, na sua casa, com a sua família. E estamos muito felizes em estar falando a você de uma forma um tanto diferente. Gostaríamos de estar reunidos, talvez na igreja ou nos lares também, mas por conta dessa pandemia a gente ainda está limitado. Hoje eu estou recebendo aqui em minha casa, além de vocês, né, a Tayara que está atrás das câmeras, temos aqui Kaká, o nosso primeiro ancião da nossa igreja ali, na nossa sede. Futuramente nós queremos fazer mais atividades como essa, com outros irmãos, com membros de outras igrejas, que também vão estar aqui, ou essa ideia também, esse programa, digamos assim, também vai ser gravado na sua igreja, na sua casa também. A gente quer fazer isso de forma bem dinâmica e uma coisa do nosso distrito para o nosso distrito. Eu peço que desde já você também ore por essa ideia. Nós queremos continuar isso depois da pandemia, mesmo que as coisas voltem ao normal, a gente vai continuar com essas atividades, então ore por isso. Kaká, por favor, cumprimente os nossos irmãos. Boa noite a todos. É uma novidade, a gente está se adequando, se adaptando, mas que bom que a gente tem recursos, né? E a gente pode, mesmo através aí de uma tela, tá se comunicando com os irmãos e tá aí de certa forma interagindo, né? Maravilha, maravilha, muito bom. Queridos, vamos ao estudo da lição. Nós estamos estudando durante essa semana a lição de número 5, né, que vai exatamente do dia 25 de abril até o dia 1º, e estamos falando de um tema muito relevante. Mas antes disso, como de costume, vamos erguer uma prece ao nosso Deus. Kaká, por favor, você pode fazer uma oração? Querido Deus, nós queremos te agradecer porque podemos estar reunidos para estudarmos a lição. Queremos te agradecer porque nós temos nas nossas mãos a tua palavra e ela é luz e é fonte segura para o nosso caminho. Amém. Nós pedimos a companhia do teu Espírito nesse momento, nos dando clareza de pensamento e que todos nós possamos ser abençoados, que todos nós possamos receber do teu Espírito luz, iluminação, para entendermos a tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos ao estudo da lição. E antes de começarmos o estudo da lição em si, eu gostaria de apresentar 2 recursos que serão muito úteis a você para complementar, além do estudo da lição, complementar também o teu estudo da Palavra de Deus. São 2 livros bem interessantes que falam justamente sobre interpretação bíblica, como extrair do texto bíblico o que de fato ele está querendo dizer. Entende? Às vezes você tem dificuldade, mas eu não estudei teologia. O conhecimento bíblico está ao alcance de todos. Então, temos esse livro aqui da Casa Publicadora Brasileira, que é o livro Interpretando as Escrituras, que é o volume 2, ou complemento, desse outro livro aqui, que tem um conteúdo um pouco mais denso, até mais profundo, sobre a interpretação bíblica, que é o livro Compreendendo as Escrituras, que é da Unaspre. Se você pesquisar na internet, você vai achar todos os 2, aqueles destrincham um pouco mais, falam um pouco mais, se aprofundam mais sobre como entender e como interpretar a Palavra de Deus. Textos difíceis e outras coisas mais, tá bom? Então, fica a dica, Compreendendo as Escrituras e Interpretando as Escrituras, tá bom? 2 ótimos livros. Mas vamos à lição. A lição desse trimestre está falando sobre a arte de extrair do texto bíblico o que ele realmente quer dizer. Nós temos muitos lugares aí, muitas pessoas que vivem falando coisas que a Bíblia não diz, né? Inclusive nós queremos fazer uma série futuramente aqui com vocês sobre coisas que Deus nunca disse e que não estão na Bíblia, né? Que todo mundo repete. Faz por onde que eu te ajudarei. Deus não dá um fardo mais pesado que a gente possa carregar. Então, algumas coisas que a Bíblia não diz, mas muitas pessoas repetem, mas a gente precisa tirar e aprender com a Bíblia, com a Palavra de Deus, tá bom? Então, lição de número 5, qual é o texto dessa semana, Kaká? A base do texto dessa semana que nós estudamos aí, o verso para memorizar. Aqui diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. Verso 12. Então temos aí já logo no primeiro contato com o tema dessa semana, a essência da palavra de Deus. Ela é espada de dois gumes, ou seja, ela é extremamente afiada, ela resolve, ela define, ela pode resolver. Então, essa semana nós estamos falando e vamos recapitular a ideia de somente a palavra de Deus, somente a Bíblia deve ser o nosso norte. Então, Cacá, sobre esse texto aí, sobre esse versículo, o que é que nós podemos entender e esperar da lição dessa semana, assim, no contexto geral? Em primeiro lugar, a gente tem que ter a percepção de que todos os movimentos de reavivamento tiveram como base a palavra de Deus. A gente tem isso na Bíblia, né? Ezequias, Josias, né? O próprio Jesus trazendo esclarecimento, né? Sobre conceitos da lei de Deus, né? Sobre conceitos da palavra de Deus, que a gente pode falar então na era, vamos dizer assim, na era depois de Cristo, é do reavivamento do ano de 1500, né? Ali com Martinho Lutero, né? Começa um pouco antes com John Wycliffe, né? Na Inglaterra, e depois Martinho Lutero e consequentemente isso foi, né? Abrangeu o mundo todo, né? Daí vem a ideia do sola escritura, né? Somente a palavra de Deus. Está dentro dos 5 solas, né? Existem 5 solas. Pastor, lembra? Por favor. Sola escritura, sim. Sola fide, Sola fé, Sola gratia, la graça, Sola Deo glória, Sola Cristo. Sim, 5 solas. Nós tínhamos inclusive um grupo de estudos ali na igreja de Itajaí, no Porto, que era justamente os 5 solas, debatia sobre temas bíblicos, né? Mas a essência do cristão deve ser a palavra de Deus. Nós hoje não temos Deus falando conosco, infelizmente, de forma literal, como ele fez no passado. Mas nós temos a palavra dele. E quando nós lemos a Bíblia, de certa forma é Deus falando conosco. Eu costumo dizer que quando Cristo veio à Terra, ele veio como um comentário bíblico da época. Ele vem ampliando a visão bíblica que até então estava limitada. Mas observe que o mesmo poder, a mesma disposição, a disponibilidade, que Cristo tinha da palavra, era a mesma que as outras pessoas também tinham. Então, a interpretação bíblica também está ao nosso alcance. Nós podemos também compreender o que de fato a Bíblia diz, o que de fato a palavra de Deus quer dizer. É muito importante, então, estudarmos a palavra de Deus e entender o que Deus quer para a nossa vida através da palavra de Deus. E é unicamente assim que a gente vai conseguir. É uma junção de oração, fé e também do estudo da palavra. Eu costumo falar sempre também que a Bíblia é o manual de instrução para a gente poder viver bem, conversar com Deus, ter um bom relacionamento com a família. Mas a gente só vai entender, só vai viver isso se a gente entender o que está lá. É a mesma coisa quando você compra esse seu aparelho aí Xing Ling da vida, que vem aquele manual todo em chinês. Você não tem como manusear bem aquele produto porque você não sabe. Você não consegue interpretar o que está escrito ali. A Bíblia está ao nosso alcance para que a gente possa interpretar e viver bem, feliz. Então vamos continuar com o nosso estudo. Então você pode observar que desde o começo a Igreja Adventista ela nasce de um estudo exaustivo da Palavra de Deus. Nós temos ali várias pessoas, posso citar o exemplo de J.N. Andrews, a história que conta a respeito dele, diz que se a Bíblia sumisse, se tirassem a Bíblia de você, como é que você seria capaz de lembrar alguns versos? Ele diz, olha, o Antigo Testamento até talvez não tudo de cor, mas o Novo Testamento sim. Então ele tinha a Bíblia na cabeça dele, esse foi o nosso primeiro missionário. Então, a Bíblia é a base do movimento adventista. O que é que mais te chamou a atenção sobre essa parte aí da lição, Cacá? As Escrituras como
vamos dizer assim, como a norma dominante, né? Isso, assim, o que me chama a atenção, vamos dizer assim, o que pode ficar meio implícito, né? É que eu não posso ter vamos dizer assim, eu não posso ter nenhuma outra fonte de estudo, né? Nessa lição a gente pôde ver que a gente tem, né, ferramentas para aprender da Bíblia, né, para ter um melhor estudo, né? E a gente também tem que ter a percepção de que a gente já vem com um conceito formado quando a gente vai ler a Bíblia, né? E é interessante a gente ter algumas ferramentas, por exemplo, quando a gente fala em profecia, né, a gente vai ter que ir para um livro de história. A gente vai ter, principalmente na linha interpretativa adventista, que é a linha historicista, a gente depende muito da história para dar sentido à profecia, né? Então a gente vai para o livro de história, a gente pesquisa, né? Isso não quer dizer que a gente não está baseado só na escritura, né? Isso não quer dizer que a escritura não seja o que dá o suporte para a nossa fé, né? No que isso implica é que as escrituras por si só, elas têm a base das nossas crenças fundamentais, né? Mas a gente tem recursos e a gente deve procurar recursos, né, para poder aprender melhor e mais da Bíblia. Sim. É muito importante mesmo o estudo bíblico, principalmente para a ideia nossa como adventistas. É uma coisa que é junta, não tem como separar. É algo do adventista ter essa fome, essa vontade de estudar a palavra de Deus e tudo que ajude a clarificar a visão que ela está dizendo. Paulo diz ali em Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, algo que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Ele fala assim que nós não devemos ultrapassar o que está escrito. Qual a ideia? Eu entendo assim, que nós não devemos tentar fazer o texto falar o que o texto não está dizendo. Uma coisa é quando você pega conteúdo externo para corroborar, apoiar aquilo. Outra coisa é quando você passa do que o texto quer dizer, vai além do que o texto quer dizer. A Bíblia é uma palavrinha clássica, é um ensinamento clássico, na verdade, do estudo bíblico. A Bíblia, lá no começo, o primeiro estudo bíblico que a gente dá para as pessoas, eu fui obreiro bíblico um tempo, é sobre a Bíblia. E lá diz que a Bíblia, ela responde às próprias perguntas que ela faz. Ela é suficiente, em certos termos, também para responder às suas próprias questões. Então, na própria palavra de Deus, você vai encontrar, talvez, o estudo bíblico fala assim, um pouco aqui e um pouco ali. Você vai encontrar um pouco de conteúdo aqui, talvez você não entendeu, você vai encontrar mais lá à frente. Você vai precisar... Haja vista o exemplo Daniel e Apocalipse. Daniel está no Antigo Testamento, você lê ali, você fica meio louco ali com tudo, de bicho aparecendo ali, você não tem noção. E agora, se você acabasse, tomasse a sua Bíblia, você ficaria ali sem saber o final da história. Sabe aquele filme que tem um final ali e não é um final, é a continuação? Você fica esperando para saber como é que vai ser? É mais ou menos o que acontece com Daniel. Você termina ali Daniel e precisa de mais. E Deus dá mais. E lá em Apocalipse, João amplifica, aumenta, amplia a compreensão daquele texto. Então, devemos que ter em mente essa ideia. Não ultrapassar o que o próprio texto diz. Não tentar apertar o texto. Alguns colegas falavam que existem alguns pregadores, hoje na internet mesmo, onde você for, hoje de live, de YouTube, você vai ver ali um pregador usando a Bíblia, ele bate, ele espanca o texto até o texto falar o que ele quer que o texto diga. Mas a Bíblia é bem clara, nós temos que respeitar o texto bíblico, e Paulo diz assim, não ultrapasse o que já está escrito. Isso é muito importante. E isso entra ali naquele preconceito, quando a gente vai para a Bíblia querendo que a Bíblia corrobore as nossas crenças, né? Quando o ideal seria a gente ir para a Bíblia para que ela forme as nossas crenças. Exatamente. Bem colocado.
Mas como é que eu vou acreditar na palavra de Deus se são vários livros, se teve gente ali que nunca nem se viu e escreveu, e estão escrevendo a mesma coisa, um período de tempo? Como é que eu vou entender, como é que eu vou acreditar que a Bíblia é coesa? Cacá, o que é que você acha, o que é que você pensa a respeito desse tema que fala sobre a unidade das Escrituras e a importância dela? É importante a gente entrar nesse ponto, porque a gente tem também a toda a Escritura, né? E esse é um conceito que vem da Reforma. No entanto, hoje, no mundo evangélico, a gente vê constantemente alguém falando assim, bom, o Antigo Testamento era para o povo de Israel, o Novo Testamento é para a igreja, né? Então existem duas formas de Deus se comunicar. Será que Deus ele falou de uma maneira lá e agora ele muda totalmente essa maneira? A gente, como adventista, a gente crê que toda a Escritura é inspirada, e a Escritura não se contradiz. Tem textos difíceis? Tem textos difíceis. Tem, por exemplo, o texto que diz que Deus não pode ser tentado, e Jesus foi tentado. Então a gente pega, então Jesus não era Deus? Que confusão Então, será que a Escritura ela se contradiz? Mas por isso que a Bíblia ela não é para ser lida, ela é para ser estudada. E quando eu vou para o estudo da Bíblia, um estudo profundo da Bíblia, que não é difícil, mas requer um pouco de boa vontade, de empenho, eu consigo, com a iluminação do Espírito Santo, e isso é prometido. Aquele que quer, né? Aquele que quer, tem vontade, a fome, vai ter um guia para aquilo ali. Então, se a gente buscar, conforme o texto diz, de todo o coração, Deus ele se revela. Exatamente. É o que a gente chama, de iluminação. O poder do Espírito Santo para te dar compreensão de algo que não é compreensível no momento, mas que aos poucos, estudando diligentemente a palavra de Deus, a gente consegue a compreensão. É importante a gente entender uma questão. Quando a gente faz essa dicotomia, essa divisão, na verdade, essa separação de que o Antigo Testamento teve a sua finalidade, agora o Novo Testamento é o que vale, a gente está questionando o autor da própria Bíblia. A gente acredita que Deus é o autor da palavra de Deus, o Supremo, Ele coordena inspira aquelas pessoas a escreverem da forma como Ele quer transmitir isso para a gente, com várias limitações, com várias aplicações de cada um dos autores, mas o autor geral da palavra de Deus é um só. Então não tem como, não é interessante, nenhum autor ia permitir começar, pronto, esse aqui, nenhum autor ia permitir começar um livro, comecei um livro, e agora do meio para o fim, sem eu mesmo nem saber, não ter nem noção, alguém vai pegar esse livro e vai continuar escrevendo, e a gente vai lançar como se fosse eu que tivesse escrito. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, é o Deus da Bíblia, Ele tem autoridade, Ele escreveu, Ele é o autor real da Bíblia. Então toda a Bíblia, grave as palavras de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a palavra de Deus. Então não tem essa de uma parte sim, outra parte não, eu vou usar essa parte que é interessante, que eu gosto. Então lembre-se, a Bíblia se aplica, como o próprio Cacá já comentou, de forma total em nossa vida. Então o que serve da palavra de Deus para mim? Tudo. Tudo e apenas tudo. Vamos dar continuidade para que não fique tão extenso a nossa recapitulação. É confuso estudar a Bíblia, Cacá? Sim ou não? Podemos dizer que é e não é ao mesmo tempo. Porque a Bíblia tem parábolas, tem histórias, tem cânticos, tem profecias, Algumas de fácil compreensão, outras nem tanto. Mas aquilo que vamos dizer assim, naquilo que é crucial para a nossa salvação, a Bíblia é muito clara. Muito clara, não deixa dúvidas. Deus não ia deixar um assunto implícito
na Bíblia, tão importante, né, tão importante, que diz respeito à nossa salvação, exatamente, de maneira ali incrustada no texto, né, de maneira que fique implícito que eu posso passar por alto e de repente esqueça. né? Então tudo que for a respeito da nossa salvação, ou seja, o que for necessário, essencial, vai estar ali. Alguns colegas, por exemplo, no primeiro ano da faculdade falavam assim, né, tipo, perguntavam aos professores: professor, Adão tinha umbigo? Então são questões que estão na Bíblia, são situações bíblicas, mas que não tem tanta relevância, na verdade não tem nenhuma relevância para a nossa salvação. Então, ninguém questiona os profetas bíblicos, né? Mas todos eles, mesmo eles, também estavam sujeitos ao crivo, né? Lembre-se da ideia de aprovar o profeta, a palavra do profeta. Tinha que estar de acordo com o que a Bíblia falava, tem que estar de acordo também com outros textos que a própria Bíblia também diz. Então, assim, Ellen White vem como, digamos que uma mensagem também para um tempo específico, que é esse tempo final. E todo o seu conteúdo está sujeito à palavra de Deus. Nunca sobre a palavra de Deus, mas sujeito à palavra de Deus. Então, queridos, realmente a lição dessa semana foi uma bênção. E se aprofunde um pouco mais na ideia de conhecer a palavra de Deus. Busque estudar um pouco mais. Busque conteúdo, busque livros, vídeos na internet, você tem bastante de interpretação. Eu acho que a palavra de Deus ela é muito rica e você tem muito a aprender, tanto para a sua vida espiritual como para a sua vida também. A Bíblia fala sobre cultura, a Bíblia fala sobre história, a Bíblia fala sobre a educação dos filhos. E é muito importante a gente entender o que a Bíblia de fato está falando. Cacá? Todo país que foi baseado, teve o estudo da Bíblia, toda nação que teve como base a Bíblia, é nação próspera. A gente vê os Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemanha, onde aconteceram movimentos de reforma, né? Houve ali uma crescente social, né? Então a Bíblia ela também tem esse papel, né? A Bíblia, ela, além de te trazer o conhecimento da salvação, ela te traz de Deus, né? Ela te traz um conhecimento também para o nosso âmbito, para a nossa vida, né? Para o nosso trato com o nosso semelhante, para o nosso... Então, queridos, de forma experimental, começando agora, mas com muito carinho no coração, para fazer algo para os nossos irmãos, nós encerramos aqui, concluímos o nosso primeiro estudo, nossa primeira recapitulação da lição. Muito obrigado, Cacá, pela presença, pela disponibilidade. Em breve nós retornaremos também com os nossos cultos aí online, transmitidos. Eu conto com as orações de vocês, com o apoio de vocês também. Que Deus abençoe muito você, abençoe a sua família